Acho que ela tá no colégio, não sei o que é. Então tranquilo. Ai, ai. Vamos lá, meus amores. Só deixa eu ver aqui que aula que a gente tá. A gente tá naquela trio de aula lá, né? Finalzinho. 27, 28 e 29, que são as grandezas proporcionais. Hoje eu ia dar regra de 3, né? E porcentagem de juros depois para acabar. Então, 27, 28 e 29. Para a gente finalizar aí. Hoje é dia 10, cara. Tá acabando o ano, mano. Não é matemática frente básica, gente. Vamos fazer a frente. Não quero atualizar, não. A Tatiana, o Enzo chamou, a Tati veio. Galera, existem dois tipos de regra de 3, né? Tem a regra de 3 simples e tem a regra de 3 composta, certo? A regra de 3 simples, vocês estão muito acostumados a fazer, que é aquela regrinha de 3 que tem apenas duas grandezas, né? Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente ver. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Olha lá, ó. Essa daqui é uma regra de 3 simples. Por quê? Vamos ler o enunciado e eu explico. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Por que ela é uma regra de 3 simples? Porque ela tem duas grandezas. Quais são as duas grandezas? Tem a produção, né, de litros de álcool, tem os litros de álcool aqui, de um lado, que seria uma grandeza, e a outra seria o quilo da cana.
certo? Então, essas são as duas grandezas. Com tantos quilos de cana-de-açúcar, eu produzo tantos litros de álcool. Então, ele diz para a gente que 500 litros de álcool são produzidos quando eu tenho 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Ele quer saber quantos litros de álcool, então a minha variável ela vai vir aqui, ó, X, são produzidos quando eu tenho 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Como é que a gente resolve isso, pessoal? Vocês estão acostumados a multiplicar cruzado aqui, mas é importante entender que a gente só vai multiplicar cruzado quando essas grandezas elas são diretamente proporcional. O que significa isso? A gente tem que analisar. Por exemplo, ó, essas grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. Como é que eu vejo isso, Bisteca? Eu estou aumentando a quantidade de cana-de-açúcar. Então, ó, eu fiz uma setinha para cima, indicando que eu estou aumentando a quantidade de cana-de-açúcar. A minha pergunta é, vai aumentar a produção do litro de álcool ou vai diminuir? Aumentar. Vai aumentar. Então, ó, quando aumenta de um lado e do outro lado a gente sabe que também vai aumentar, significa que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Elas vão aumentar na mesma proporção. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, como é que eu faço para calcular? Aí eu multiplico cruzado, né? Porque aí eu posso dizer que a razão do litro de álcool, né, que seria 500 dividido por X, vai ser igual à razão da cana-de-açúcar, que seria 6.000 dividido por 15.000. Aí a gente multiplica cruzado. A maioria das vezes vocês pulam essa etapa, né, de dizer que uma razão é igual à outra, tá certo? Então eu vou cancelar aqui os zerinhos, ó, aqui também, e aí eu vou multiplicar cruzado. Se você quiser, pode até simplificar o 6 e o 15 aqui, que dá para dividir por 3, enfim. Aí você pode fazer o que quiser. Então, eu vou pegar aqui, ó, vai ficar 6x igual a 15 vezes 500. Então, vai ficar, ó, 0, 0, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 com mais 2, 7. Então, vai dar 7.500. Então, o x ele vai ser 7.500 dividido por 6. E aí você pode ir simplificando ou fazer direto, tá? Se vocês fizerem direto, vocês vão ver que vai dar bonitinho lá, ó, 7.500 dividido por 6, só para a gente ganhar tempo, vai dar 1.250 o quê? Litros de álcool. Então, significa que com 15.000 eu tenho aqui 2.500 litros de álcool. Isso daqui é uma regra de 3 simples, com duas grandezas, né? Em que essas grandezas é diretamente proporcional. Aí eu quero perguntar, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Vou mostrar agora uma em que as grandezas são inversamente, para vocês entenderem qual é a diferença. Quando a regra de 3 é simples com grandezas diretamente, ou quando a regra de 3 é simples com as grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Vocês já copiaram? Vamos lá, então. Ó.
Olha lá. Em uma padaria são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Então, ele produz 90 pãezinhos, né? Com 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, aqui, vamos lá. Ó. Você não precisa fazer isso, é que eu estou explicando a matéria para vocês, mas pode fazer de boa, tá bom? A gente tem a quantidade de pão, que seria uma grandeza, com o seu peso, né? Com a sua massa. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 90 pães com 15 gramas cada um. E aí ele quer saber quantos pães eu consigo se eu diminuir cada massa de cada pãozinho para 10 gramas. E aí vamos lá, ó, vamos pensar novamente nessa ideia. Se eu estou diminuindo, eu vou fazer uma setinha indicando que eu estou diminuindo a massa do pãozinho. Se eu estou diminuindo a massa do pãozinho, eu vou produzir mais ou menos pão? Mais. Vocês concordam comigo que você vai produzir mais? Com a mesma quantidade de material, obviamente, tá? A gente não está mexendo com a quantidade de material que tem ali. Porque alguém pode falar, mas se tiver menos farinha. Não, tá? Com a mesma quantidade de material. Então, ó, se eu diminuo a massa do pãozinho, se eu torno ele menor, porque um pãozinho de 10 gramas é menor que um pãozinho de 15 gramas. Então, eu vou conseguir fazer mais pão com esse tamanho. Então, essas variáveis aqui, ó, elas são inversamente. E aí, como é que a gente faz? Quando as variáveis são inversamente, então significa que a razão de uma é igual à razão inversa da outra. Então, ó, a gente vai fazer assim, ó, 90 dividido por x é a razão do pão. E aí, ao invés de eu igualar por 15 sobre 10, que seria a razão da massa, eu vou inverter a razão da massa. Eu vou dizer que 90 dividido por x vai ser igual a 10 dividido por 15. Então, não sei se vocês perceberam, a gente sempre vai manter um lado e vai inverter o outro. Essa que é a ideia da inversamente proporcional. Você mantém uma grandeza e inverte a outra. Se você inverter as duas, não dá certo. Você está tornando as duas diretamente proporcional. Por isso que você precisa manter uma razão e inverter a outra. E aí agora eu vou lá e multiplico. Vai ficar 10x igual a 90 vezes 15, que vai dar 0. 9 vezes 5, 45 vão 4, vai dar 1.350. Então, o x vai ser 1.350 dividido por 90. Corta aqui. E aí a gente vai dividir 130... Opa, por 90 não. Por 10. Cortou, acabou. 135 pães. Então, com pãozinho do tamanho de 10 gramas, a gente consegue 135 pães. Então, esses dois casos de grandezas que são diretamente e inversamente aplicadas num probleminha de regra de 3 simples. A regra de 3 simples é sempre assim, galera, quando eu tenho duas grandezas. E aí eu vou mostrar para vocês a composta, tá? E aí, para composta, eu acho que eu tenho alguns exercícios na própria apostila. Um deles eu vou usar para poder mostrar para vocês o conceito. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Vamos lá, então.
Olha lá, vamos ver essa 3 aqui. E ela é de regra de 3 simples. Eu já fiz, não, né? A página 67. Vamos lá, galera. Dá uma olhadinha nela aí e tenta fazer. Uma fábrica produz 2.800 tijolos em 7 dias. Quantos tijolos seriam produzidos em 4 dias? Então, as grandezas que a gente tem aqui, ó, é o tijolo, a quantidade de tijolo que é produzido em dias. Então, ele disse que 2.800 tijolos são produzidos em 7 dias. Ele quer saber quantos tijolos são produzidos em 4 dias. Então, vamos fazer a análise das variáveis, das grandezas. Se eu diminuo a quantidade de dias, eu vou produzir mais ou menos tijolo? Menos. Menos. Essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcional. Porque quanto menos dias eu trabalho, sempre pensa se fosse você na situação. Quantos dias eu menos dias eu trabalho, menos produção eu vou ter. Tá certo? Então você vai ter que 2.800 está para x, assim como 7 está para 4. E aí multiplica cruzado, vai ficar, ó, 7x igual a 2.800 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8, com mais 3, 11. Vai dar 11.200. Então, o x vai ser 11.200 dividido por 7. Alguém já fez? 11 dividido por 7. Vai dar 1.600. 1.600 tijolos. Olha lá, a produção é menor. Pode cair assim na prova? E ninguém respondeu. Acho que eu não vou cobrar, então. Ou pode ficar mais fácil, tá? Deixa eu ver na outra aula aqui. Seca, volta lá rapidinho. Vou. Tá, Ah, a gente voltei. fez essa questão aí com o outro professor. Aí sim.
Era do gráfico lá. Uhum. Isso aqui já é composta essa. Qual? Essa daqui, a 3 e a 4, elas são compostas. Eu vou ensinar para você, a gente faz. Deixa eu ver se tem aqui nos exercícios propostos, regra de 3 simples. Só para a gente fazer mais um para matar. Composta essa 5 também. Ah, não, daqui eu já fiz com vocês. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando a necessidade de reservatório, toda a água dos escoada, o escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. A indústria considerar um reservatório com capacidade de 500, o escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Tá. Mesma coisa, isso daqui é a regra de 3 composta. Acho que eu vou usar esse exercício aqui para a gente ver. A regra de 3 composta. A regra de 3 composta, ela, ao invés de ter duas grandezas, ela tem de 3 para mais. Então, ela pode ter 3 grandezas, 4 e assim por diante. Ok? Por isso que ela é a regra de 3 composta. Então, olha aqui. Esse exemplo que eu estou usando, ele está na página 68. Então, olha o que ele diz, galera. Ele fala o seguinte. Em uma indústria... Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio, ou seja, com os 900 metros cúbicos de água. Professor, pode repetir, por favor? O quê? Você já explicou alguma coisa? Não, só estou lendo. Tá. Beleza, desculpa, te confundi aqui. Beleza. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deve ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no reservatório deverão ser idênticos aos da já existente. Aí ele quer saber a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... E aí ele quer saber a quantidade de ralos. Vamos lá, Enzo. Ó. E, turma, agora sim, quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem a capacidade do reservatório. Além disso, a gente tem a quantidade de ralos e tem também o tempo que dura para fazer o escoamento. Então, ele falou que a primeira caixa d'água lá, ela tem 900 metros cúbicos de capacidade. Aí, ela vai ser escoada por 6 ralos e num tempo de 6 horas. Aí ele quer saber
A nova caixa d'água que tem 500 metros cúbicos, ela vai precisar de X ralos para poder fazer o serviço em 4 horas. Então, a gente tem que calcular ali qual é o valor do X, tá bom? Como que a gente faz, Bisteca? Simples. A gente tem que analisar as grandezas de 2 em 2, né? Então, como a variável, né, incógnita está aqui nos ralos, eu vou analisar ralo e tempo para saber se o tempo com o ralo é diretamente proporcional. E aí depois eu vou analisar o ralo com a capacidade para ver se também é diretamente proporcional. O que é importante vocês entenderem? Vamos lá, escutem meio o que eu estou falando. Quando a gente analisa ralo e tempo, a gente está considerando a capacidade constante, com a mesma capacidade. Então, vamos pensar comigo. Se, para escorrer uma certa capacidade, eu preciso de 6 ralos em 6 horas, quantos ralos eu preciso para 4 horas? O que está acontecendo? Vamos lá. Eu diminuí o meu tempo. Vou precisar de mais ou de menos ralos? Vai precisar de 4 ralos. Não, pessoal, pensa comigo, ó. Eu estou diminuindo o tempo. Eu vou precisar de mais ou mesmo ralo. Lembra que a capacidade é a mesma. Esquece, por exemplo, o Enzo, que mudou para 500 aqui. Esquece. Vamos lá. Para você escoar esse valor aqui de 900 em 4 horas, você vai precisar de mais ou menos ralos? Eu acho que mais. Sim. Por que eu vou precisar de mais ralos? Galera, eu tenho que escoar a mesma quantidade em menos tempo. Então, eu tenho que fazer um serviço em menos tempo. Para fazer esse serviço em menos tempo, eu vou precisar de mais recursos, eu vou precisar de mais ralos. Então, ó, o tempo comparado com o ralo, ele é inversamente proporcional. Então, a gente chegou à conclusão que tempo e ralo, eles são inversamente proporcionais. Agora, o que você vai fazer, Bisteca? Mesma coisa aqui, ó. Eu vou ver a capacidade e o ralo. E aí, quem é constante é o tempo. É isso que a gente tem que manter, ó. Quando eu comparo capacidade e ralo, eu esqueço do tempo. Eu penso sempre no mesmo tempo. Então, pensa comigo. Se eu diminuir a capacidade do reservatório para escoar no mesmo tempo, eu vou precisar de mais ou menos ralo? Menos ralo. Isso. Então, ó, capacidade e ralo, elas são grandezas diretamente proporcional. Então, a capacidade diretamente proporcional ao ralo. Tá bom, Bisteca. Essa parte foi. Foi mesmo? Tá tudo bem? Como é que a gente vai calcular o X? Você vai fazer assim, ó. Essa razão do ralo, que é incógnita, você sempre vai manter. Então, você vai colocar lá, ó, 6 sobre X, igual. E aí vem a dica, o macetezinho. Quando é diretamente proporcional, você mantém a razão. Então, você vai colocar 900 dividido por 500. Vezes, quando é inversamente, você troca. Então, você vai colocar 4 sobre 6. E aí, você vai fazer esse cálculo aqui, ó. É sempre a incógnita, né, de um lado, igual ao produto das razões das outras variáveis. Você vai multiplicar as outras variáveis ali. Tá certo? Então, a gente vai ter isso. Bisteca, se eu fazer ao contrário, se eu inverter, por exemplo, o errado, vai dar um valor diferente? Se você tivesse invertido esse cara, Ia dar aí você um teria que manter o outro. Mas aí é arriscado, né? Faz bonitinho para não ter erro. Ó, cancela aqui. Dá para simplificar se vocês quiserem, mas vamos lá, ó. 6 dividido por x vai ser igual, ó. 9 vezes 4,
36. 5 vezes 6, 30. Então, ó, vai dar 36x igual a 6 vezes 30. 3 vezes 6, 18, vai dar 180 aqui. Então, o x vai ser 180 dividido por 36. Então, o x ele vai ser quanto? 180 dividido por 36 vai dar certinho 5. 5 vezes 6, 30, vão 3, 3 vezes 5, 15, com mais 3, 18. Vai dar certinho ali. Então, vai dar 5 ralos. Então, significa que essa indústria vai precisar comprar 5 ralos, alternativa C. Daria pra fazer alguma coisa, tipo assim, se eu descobrisse 2x diferentes, tá ligado? Eu resolvesse o x no rally tempo e o x no rally capacidade. Não daria pra fazer Não, eu nada, né? não sei o que daria para fazer, não. Porque a gente tem que fazer tudo em conjunto, né? Copiaram? Agora é vocês, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês fazendo sozinho. Só uma dúvida. Daria pra fazer a mesma coisa se fosse, tipo, as duas diretamente proporcional? Aí se fosse tudo diretamente, ao invés de colocar 4 sobre 6, seria 6 sobre 4. Você sempre mantém. Inversa troca, direta mantém. É, beleza. Ó, na mesma página, o exercício 5. Pensa vocês, eu já corrijo.
em 10 minutos, 27 secretárias com a mesma habilidade digitaram o equivalente a 324 páginas. Nas mesmas condições, se o número de secretária fosse 50, em quantos minutos, teoricamente, elas digitariam 600 páginas? Então, você tem 3 grandezas. O tempo que elas levam, o número de secretárias, certo? E a quantidade de páginas que elas fazem juntas ali. Então, o cara me disse que em 10 minutos, 27 secretárias, todas com a mesma habilidade, digitam 324 páginas. Ele quer saber, nas mesmas condições, ele quer saber o seguinte, se o número de secretárias fosse 50 e o total de páginas 600, quanto tempo elas levariam? Então, galera, ó, mesma coisinha. A primeira coisa que a gente vai analisar, a gente sempre analisa a variável, que é o x, com secretárias, no caso, e depois o tempo, que é o x, com página. Certo? Então, ó, quando eu avalio aqui secretárias e tempo, eu estou mantendo a página constante. Então, ó, o que está acontecendo? Se eu aumentar o número de secretárias, você acha que para fazer o mesmo serviço, que a gente está mantendo a página constante, vai levar mais ou menos tempo? Teria que levar mais tempo. Menos tempo. Pensa aí, Enzo, ó, você tem um trabalho para fazer. Você sozinho leva 10 minutos. Se eu falar que você pode ter a ajuda de 2, 3 pessoas, você vai levar 10 minutos, mais ou menos. Mas eu não teria que manter o número de página constante? Então, é o mesmo serviço, página constante. Olha lá, ó, imagina, 10 minutos, 27 secretárias digitam 324. Em quanto tempo? 50 vão digitar as mesmas 324. O serviço é o mesmo, entendeu? Não é menos tempo. Sempre que você for analisar funcionário com tempo, essas duas grandezas sempre vão ser inversamente proporcionais. Porque quanto mais funcionário eu tenho para fazer o serviço, menos tempo vai levar para fazer o serviço. É comum um exercício com pedreiro, por exemplo, aqui, com secretária, como tá, já teve problema com professor que corrige em tantas provas, em tantos tempos, entendeu? Então, sempre que você for comparar um funcionário, uma pessoa que trabalha com o tempo, é inversamente proporcional. Aqui, inversamente. E agora eu vou analisar, ó, tempo com página, mantendo as secretárias. Então, ó, se eu aumento aqui o número de páginas para elas digitarem, eu preciso dar mais ou menos tempo para elas? Mais tempo. Esquece que secretário aumentou, mantém o número, então você vai precisar de mais tempo. É outra coisa que também a gente pode guardar. Sempre o serviço com o tempo, eles são diretamente proporcionais. Se aumenta o serviço, aumenta o tempo. Se diminui o serviço, diminui o tempo. Então, é diretamente proporcional. Na hora de montar, vamos ver se vocês entenderam. Como é que vai ficar para montar? Vai por aqui, ó, 10 sobre x igual. Fala para mim, aqui nas secretárias, o que a gente faz? É 50 sobre 27. Exatamente, 50 sobre 27. Vezes, e nas páginas? 324 sobre 600. Isso, mantém. E aí já era. Eu vou
inverter o que é inversão proporcional. É. Então vai ficar 10 sobre x, aí faz o produto para depois multiplicar cruzado. Olha lá, ó, 50 vezes 324. Vai dar 16.200. Dividido por 27 vezes 600. Vai dar, olha que coincidência, 16.200. Vai cancelar, vai dar 1 desse lado. Ó. Vai ficar 10 sobre x igual a 1 sobre 1. Então, vai dar x igual a 10. O quê? Minutos. Então, a alternativa correta, letra A. Tudo certo, galera? Uhum. Dúvidas? Não. Não! Então é isso, que acabou meu tempo, tá no horário. Aí, seguinte, vocês podem pegar aí na apostila de vocês, nas aulas 28 e 29 também, e bater os olhos aí, né, em exercícios que são de grandezas diretamente, inversamente proporcional de regrinha de 3. Tá? O 3 a gente já fez. Matheus, Oi, Tati. tudo certo para a aula hoje, né? Aula hoje. Ah, sim, pode ser, mas eu tava pensando. Oi, calma. Às Calma 15 aí. horas, marcado, lembra? Não, sim. Lembro. Deixa eu só interromper.